Olá, bom dia, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo para atender um pedido da Jana. A Jana é uma grande amiga minha, uma pessoa que eu admiro muito em muitos aspectos, e ela trouxe uma questão que está relacionada com problemas de relacionamento, mais especificamente com a filha adolescente. E aí eu fiquei pensando, primeiro, né, a respeito da adolescência em si. Qual é essa fase assim da adolescência que é tão peculiar e qual é o problema central, né? Eu vejo que desde muito, né, pequenininho, desde que a gente era um bebezinho, recém-nascido, existe muito assim, desde o primeiro momento, né? Eu tenho a impressão que é uma coisa assim, nós abrimos os cinco sentidos. Eu acho até que eu já falei isso aqui antes, mas então eu começo a parece que eu tô percebendo o mundo, parece que eu tô começando a perceber o que está do lado de fora, né? Eu começo a entender qual é o meu corpo. Os bebezinhos ficam fascinados quando eles descobrem a mão, por exemplo, né? Mas o que acontece é que eu acho que começa a ter uma percepção, o bebezinho, de si mesmo, no sentido de, eu choro, alguém me dá comida, eu faço isso, acontece tal coisa, e conforme, né, esse bebezinho vai crescendo, conforme ele se torna uma criança, aí essa percepção de si mesmo começa justamente assim a depender da resposta que ele tem do mundo, né, das pessoas lá do lado de fora. Então, por exemplo, ele percebe que quando ele faz uma brincadeirinha ou quando ele age de determinada maneira, a mãe ou o pai gostam disso, passam a mão na cabeça, fazem carinho, fazem festa ou repreendem. Então ele começa a ter uma percepção de si mesmo através do seu próprio comportamento, ele começa a mensurar quem ele é e ele começa a interpretar aquelas respostas das pessoas, né, com quem ele interage como sendo... E ele começa a criar assim uma autopercepção, não sei se deu para entender. E aí, quando chega na adolescência, existe esse momento assim da criação, parece que é uma solidificação na nossa mente da nossa autoimagem. A gente começa a identificar, essa aqui não é minha tribo, eu gosto mais das pessoas tais, e aí eu não sei, eu acho até que nem é coincidência, mas recentemente também eu resolvi assistir aquela série lá, né, 13 motivos porque eu me matei, uma coisa assim, eu não sei. Que é a história da Hannah Baker, a menina de 13 anos, aliás, de 16 anos, acho que ela tinha, não me lembro, mas que se suicidou, enfim, ela tinha 13 motivos para isso, né? E o que me chamou a atenção na série era justamente essa projeção, essa necessidade que a menina tinha de projetar aquilo que ela sentia nas pessoas, do lado de fora. Então, qualquer coisa que acontecesse, então alguém falava alguma coisa para ela, ela colocava lá, olha, você fez isso, isso, isso comigo, e por causa disso, 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 eu me senti assim, assim, assado. E a preocupação dela principal, né, na verdade começou assim, quando ela começou a se sentir mal, foi quando a reputação dela foi colocada em... como eu posso dizer, em jogo, foi colocada em dúvida se ela era uma menina recatada ou enfim. Então, quando a reputação dela foi colocada em dúvida. E isso, né, a gente já percebe que essa preocupação com a autoimagem e o que o grupo pensa dela, enfim, como para o adolescente isso é algo assim muito sensível, né? É algo com que o adolescente se preocupa muito. Então ele tem muitos problemas ali existenciais, ele está tentando se encontrar, saber quem ele é. É difícil às vezes até para ele desassociar a vontade dele e a vontade do grupo. E é justamente nessa fase que começa a ter aquele período do que a gente chama de rebeldia, né? De não querer fazer nada do que a mãe manda, né? E até assim, entre aspas, natural, porque enquanto a gente é criança, tem muitas coisas que a gente faz e tal, mas depois, conforme a gente vai crescendo, começa a ver que, putz, de repente isso que minha mãe falou eu não queria fazer e tal. E essa necessidade que a gente tem de estabelecer a própria individualidade, a própria autoimagem, a gente começa a exercitar
ou se arriscar com os próprios pais, porque é onde seria o nosso ambiente seguro. A gente sabe que independente do que a gente fizer, a gente vai continuar sendo amada. Diferente, por exemplo, de um grupo escolar em que de repente, dependendo do meu comportamento, as pessoas, sei lá, não vão mais gostar de mim, né? Então é por isso que a rebeldia se expressa em grande parte com os pais, porque é um movimento de tentar se individualizar, ou seja, se separar dessa imagem que tinha de pai e mãe, e criar essa própria autoimagem, né? Então essa é uma das dificuldades, porque aí é onde começa a rebeldia. Mas além de tudo, né, tem essa questão da nossa própria projeção. Então, se a gente prestar bem atenção, eu mesma tenho um filho, eu percebo que eu faço todos os esforços para que eu seja diferente daquilo que minha mãe foi comigo, dos aspectos que eu considero negativos, né? Ou então eu tento a todo custo fazer, né, tentar evitar com que meu filho passe pelas mesmas coisas que eu passei, sofra as mesmas coisas que eu sofri. Mas veja que isso é uma projeção total, né? A gente tenta assim que, já que na minha vida não deu certo isso, então eu quero que na vida do meu filho isso seja totalmente perfeito, porque agora eu tenho essa compreensão. Mas primeiro que não dá para transferir o conhecimento dessa forma. E segundo que a gente precisa confiar mesmo que todas as experiências, se a gente olhar para a nossa própria experiência, a gente vai entender que todas elas foram e são necessárias para o nosso aprendizado. E confiar que que tudo sempre acaba bem, né? E parar com essa projeção, porque de repente aquilo que eu entendia como sofrimento, meu filho não entende como sofrimento. De repente alguma coisa que seria muito péssima e terrível para mim, para ele não seria. E isso dá para ver, por exemplo, agora eu acabei de fazer um exercício de mindfulness, onde tocava-se uma música e aí cada pessoa deveria dizer o que estava sentindo. Então pode ser uma música que para mim foi maravilhosa e para outra pessoa acessou uma tristeza muito profunda, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que nem as coisas, né, os símbolos ou as maneiras como que o universo cria, que a nossa existência cria, né, para que nós aprendamos as lições, nem sempre precisam ser dolorosas como foi pra gente, né? Então o que eu vejo assim com o meu filho, até ontem eu passei numa situação com ele em que eu não sabia muito direito como agir, é separar aquilo que é a minha interpretação do que está acontecendo com ele e o que de fato está acontecendo com ele, olhar para ele como ser humano e entender que ele também tem as percepções dele. E de repente o que eu vejo que funciona mais é perguntar, mas peraí, deixa eu entender, o que você está sentindo? O que é isso para você? Por que isso é importante? E se colocar no lugar de curiosidade, não pelo filho, mas por nós mesmos, porque de repente aquilo que eu experimentei na minha adolescência não é o que ele está experimentando agora. Até porque ele é uma outra pessoinha com outras escolhas, né? Com outras, enfim, com outras percepções e outros sentimentos. E na verdade eu nem sei se esse vídeo ajudou muito, mas eu acho que para que a gente consiga ajudar não só adolescente ou qualquer pessoa, né, que precise da nossa ajuda, enfim, a gente precisa primeiro curar o adolescente que eu fui. Então eu preciso revisitar a minha adolescência para entender os processos que eu tive, aquilo que eu considerei doloroso na minha adolescência, para que eu venha com um adolescente curado poder lidar com aquele outro adolescente. Né? Para que quando eu lide com a questão do meu filho adolescente, eu não traga a minha própria adolescência doente para a questão, para que eu traga um adolescente curado. Então essa era a dica, assim, para antes, né, de tentar lidar com o problema do outro, para que eu olhe para o meu próprio processo e entenda aonde é que eu ainda preciso de cura, pelo fato de que eu ainda estou percebendo aquela situação que o meu filho ou minha filha está vivendo como uma situação de perigo. E para que eu não projete nele o meu próprio medo, a minha própria insegurança daquilo que para mim foi uma experiência, sei lá, de repente que eu considerei ruim. Bom, é isso, gente. Espero que tenha ajudado, Jana. Super obrigada aí pela pergunta, por seguir o canal. Muito obrigada pela atenção. Namastê.